Amados irmãos, a palavra de Deus relata a respeito de um homem que ele tinha uma posição até mesmo poderosa. Ele era chefe do exército do rei da Síria. Naamã, ele era o chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor. A Bíblia também relata e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão, homem valoroso, porém leproso. Ele tinha uma importância muito grande, este homem. Ele era o chefe do exército abaixo do rei. Ele é que comandava, ele que decidia, ele que fazia, e ele era um homem de muita confiança do rei sírio, mas porém leproso. E a palavra de Deus, ela nos ensina que realmente, quando eles estavam ali passando por Israel, e ali levaram uma menina presa, uma menina prisionada, e deixaram lá na casa de Naamã. E quando ela soube que realmente ele era leproso, ele tinha essa doença, ele olhou para a esposa de Naamã e disse dela, que este homem estivesse à frente de um profeta ali de Samaria, que ele seria curado. E quando a mulher dele passou essa notícia para ele pegou até mesmo alguns valores e foi para lá, porque aquele homem, para ele, tudo quanto aquilo que fosse conseguir de sério, de muita importância, seria através de dinheiro, através de valores, teria que pagar. E quando ele chegou lá, ele procurou o rei de Israel e entregou a carta do rei sírio para aquele rei de Israel, pedindo para que ele pudesse curar. Ele ficou furioso, rasgou a tua veste, falou: quem sou eu para estar curando alguém aqui? E a palavra de Deus nos relata que Eliseu ficou sabendo e pediu para que ele fosse até a sua casa. Mas o que surpreende, irmãos, é que quando Naamã chegou lá, Eliseu nem foi lá atender o homem. Ele nem foi, ele pediu para que o teu servo, o seu mordomo, fosse lá e falasse para ele: vai lá e pula 7 vezes do Rio Jordão e fala para ele que ele vai ser curado. Ele ficou indignado por ser chefe do exército, por ser um cara importante, e ele ficou indignado porque ele achou que Eliseu ia lá chamar ele para entrar e ali colocar as mãos sobre a lepra e invocar o Deus de Eliseu e entender para que ele fosse curado. Além de não fazer isso, ele ainda mandou o recado para que aquele homem fosse lá e falasse para ele: vai lá no Rio Jordão e pula 7 vezes. O Rio Jordão era um rio muito sujo, era um rio a qual não tinha nem possibilidade de entrar ali dentro. Por isso que ele estava até reclamando, dizendo: tem tantos rios aqui, tão limpinho, que ele poderia me enviar lá, para pular lá. O cara vai mandar eu justo no Rio Jordão. E aí, aqueles que estavam acompanhando ele disseram: mas se pedisse coisas até piores, o senhor não faria? Eu falei: então, você não quer cura? Vai lá e pula. E a palavra de Deus nos relata que ele pulou, e das 7 vezes que ele pulou no rio, ele saiu curado, liberto, e a pele dele estava como de uma criança purificada. Irmãos, veja bem, porque o Espírito Santo de Deus ele quer mostrar para mim, para você, porque o Espírito Santo de Deus ele quer que nós entendamos que nada na nossa vida é como nós queremos. O ser humano ele tem mania de querer as coisas do jeito dele e nos planos dele.
E você sabe que o ser humano, tudo quanto aquilo que ele pede, tudo quanto aquilo que ele deseja para a sua vida, ele nunca vai procurar pagar preço de nada. Ele nunca vai procurar fazer nada que dificulta. Ele vai querer sempre procurar um caminho mais fácil. Ele sempre vai querer procurar uma forma mais acomodada para poder alcançar seus objetivos. E aqui o Senhor Deus ele quer transmitir para mim e para você que tudo quanto aquilo que nós queremos e tudo quanto aquilo que nós desejamos tem que ser um sacrifício e também temos que pagar o preço. Esse homem, pelo dinheiro que ele tinha, pelo valor que ele tinha para o rei Sírio lá, pela importância que ele era para ele ser atendido na hora, com muito carinho. Se fosse aqui no nosso meio, eu acredito que quando chegasse um homem daquele lá, já chamava ele para dentro, já ia lá e escolhia a melhor poltrona para ele sentar e tratava ele como se fosse um Deus, né? Cuidava, falava, você quer tomar um café, quer tomar um suco e tal, aquela cisma, fazendo aquela média, porque hoje é assim, quando chega alguém que se diz importante na nossa presença, às vezes na nossa casa, nós queremos fazer de tudo para poder agradar. Só que Deus, irmãos, Ele tem as suas formas de trabalhar, Ele tem as suas formas de agir, e ninguém vai entender o agir de Deus, porque é só Ele que entende. Ele faz da forma que Ele acha melhor, é Ele que faz as programações da nossa vida, é Ele que faz do jeito que Ele acha que é melhor. E aquele homem achou que ia ser recebido daquela forma, ele achou que poderia ser enviado para um rio mais limpo, né, cristalino, mas foi tudo o contrário. Em primeiro lugar, ele não foi recebido da forma que ele achou que deveria ser recebido. Alguém mandou um recado para ele: vai lá e pula 7 vezes no Jordão. E além de não ser recebido pelo profeta Eliseu diretamente, ainda ele mandou ele ir lá e mergulhar no rio mais sujo que tinha. Então, Deus, Ele costuma ir quebrando o eu das pessoas. Quando a pessoa se sente muito, quando a pessoa acha que realmente ela é muito poderosa, ela sabe muito, ela é melhor do que alguém, Deus vai trabalhando da sua maneira para que vai quebrando aquela pessoa, para que ela comece a entender e comece a se colocar na posição de humilde. E aquele homem foi tratado dessa forma. Ele não queria ser curado. Qual seria o objetivo dele? Ser curado. Mas ele queria ser curado de uma forma especial. Irmão, se nós estamos à procura de algo, se eu e você quer algo de Deus, nós temos que sujeitar a forma que Deus está fazendo. Nós não temos que escolher aquilo que nós queremos, ou querer escolher da forma que nós queremos. Quantas e quantas vezes que nós desejamos algo, precisamos de algo de Deus, mas nós quer sugerir, nós quer escolher, nós quer fazer, nós temos planos nossos, nós começamos a parar e analisar: eu queria que Deus me desse isso, mas tinha que ser assim, se daquele jeito, mas eu creio que Deus vai fazer assim. Nós fazemos a programação própria, e Deus está olhando para nós e dizendo: não vai ser dessa forma, vai ser do jeito que eu quero, não é do jeito que você quer. Eu vou fazer, eu estou ouvindo as suas orações, eu estou ouvindo o seu clamor, eu estou vendo a tua necessidade, eu sei que realmente você necessita, mas vai ser do jeito que eu quero. Primeiro você vai ter que ser quebrado. Primeiro você vai ter que ser ali moído, para depois você alcançar aquilo que você quer. Primeiro a soberba tem que cair por terra. A soberba tem que ser eliminada da nossa vida. O nariz empinado tem que ser destruído, tem que ser eliminado da nossa vida, para que nós podemos alcançar aquilo que Deus tem preparado para nós. E ele foi, cumpriu e foi curado. Eu acredito que realmente, a hora que ele saiu dali, que ele olhou, ele já tinha até esquecido da forma que Eliseu tratou ele, e já tinha até esquecido o rio que ele tinha pulado, porque ele viu que estava curado.
né? E nós somos assim. Nós queremos algo para a nossa vida, queremos para onde, nós não temos paciência, nós não somos perseverantes. Tudo quanto aquilo que nós queremos, nós dobramos o joelho e pedimos para Deus, a hora que nós levantamos, já queremos o que está acontecendo, e tudo é o tempo de Deus, e da forma que Deus quer trabalhar. Primeiro, nós precisamos se colocar na posição de humildade. Primeiro, nós precisamos se colocar na posição de humilde perante Deus, porque nós somos totalmente dependentes desse Deus. Sem esse Deus nós não conseguimos nada. Sem esse Deus nós não somos nada. Sem esse Deus nós não conseguimos nada na face da terra. Então nós precisamos aprender, irmãos. Nós precisamos aprender que tudo quanto aquilo que nós vamos fazer, tudo quanto aquilo que nós desejamos, nós temos que se colocar na presença do Senhor e permitir que Ele trabalhe da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. Não importa se você tem uma posição boa, não importa quantas e quantas pessoas, irmãos, quantas e quantas pessoas porque tem uma posição, ou porque tem um diploma, ou porque às vezes tem um estudo, ele acha que ele vai chegar nos lugares e as pessoas têm que tratar como ele quer. Ele acha que tem que chegar nos lugares e as pessoas têm que ir ali e tratar ele ali com pandelória, tratar ele de uma forma assim que, como se ele fosse Deus. E Deus, Ele costuma a mostrar para mim e para você, que para Ele todos são iguais. São iguais. O ser humano para Ele é igual. Não importa se você tem uma roupa de grife, não importa se você tem uma roupa mais simples, não importa se você não tem um sapato adequado para andar e anda de chinelo ou de sandália. Ele não está preocupado com isso daí, ele está preocupado com o teu interior, ele está preocupado com o teu coração. É isso que Ele quer. Ele sonda os nossos corações, Ele sonda o nosso interior. E nós podemos estar até vestidos humildemente, mas se o nosso coração está ligado no trono de Deus, e se nós estamos ali firme na presença dEle, obedecendo, cumprindo com a palavra dEle, meu irmão, basta. É isso que Ele quer, que nós cumprimos com a sua palavra, que nós obedecemos a sua palavra. E nunca é como nós queremos, irmão. Nós temos que aprender, depender de Deus, e quando nós for em busca de algo, esperar Ele fazer do jeito dEle, no tempo dEle, que tudo vai dar certo. Quantas e quantas pessoas estão perdendo a bênção? Sabe por quê? Porque está sendo precipitado. Quantas e quantas pessoas deixam de receber a tua bênção porque quer fazer do teu jeito? Ela olha e imagina que é daquela forma, a pessoa forma aquele mundinho dele e acha que é daquele jeito. E acaba esquecendo que existe um Deus, e acaba não dependendo desse Deus e querendo depender da própria pessoa, achando que ela é muito sábia, achando que ela é muito esperta, achando que ela é muito inteligente. Irmãos, se nós sabemos fazer alguma coisa, se nós somos inteligentes e sábios, é porque o Senhor nos concedeu essa bênção. É porque o Senhor nos deu isso. Foi o Senhor que nos fez, e cada um Ele deu aquilo que realmente Ele achava que era necessário. Então aquele homem foi curado, irmãos, da forma que Deus achou que tinha que ser. Não era o dinheiro dele que ia resolver. Ele levou o dinheiro, ele levou ali as coisas, achando que chegar lá ia ter que pagar para ser curado. E Deus provou para ele que realmente ele não tinha necessidade de pagar nada, ele só tinha que obedecer. A obediência é o que faz nós chegar no patamar melhor, no patamar maior. É a obediência, porque ali, mesmo questionando, mas ele obedeceu, ele teve que obedecer conforme o Eliseu ordenou para que ele fizesse. Se ele chegasse e falasse, não, eu sou o chefe do exército da Síria, eu sou isso aqui, eu não vou fazer desse jeito, e ia continuar leproso. E tem muitas pessoas que são leprosas e continuam leproso espiritualmente porque não quer obedecer a palavra de Deus, porque não quer cumprir com aquilo que Deus tem ordenado. Daqui ouve a palavra, conhece a palavra, mas não quer obedecer, quer viver a vida segundo a tua vontade, o teu coração. E a palavra de Deus fala que o coração do homem é enganoso. O coração
nós fazemos. E quantas coisas que nós queremos do nosso jeito, que nós olhamos para o Senhor, eu estou sentindo no coração de fazer. É Deus que está, meu irmão, para com isso. Quantas vezes Deus não está falando coisa nenhuma, Deus não está orientando, Deus não está nesse negócio, e nós estamos querendo tomar certas atitudes, tomar certas, como se diz, posição, sem a ordenança de Deus. Porque o ser humano, quando ele quer algo, tudo é Deus, né? O ser humano, quando ele visa alguma coisa, tudo, qualquer sinal é Deus, qualquer tropicão é Deus, qualquer árvore que balança é Deus que está confirmando. Ele tem essa ilusão. Ele está indo para lá, é Deus que está confirmando, ele está indo para cá, é Deus que está confirmando. E se for analisar bem, não é Deus coisa nenhuma, é coisa do coração dele, é coisa da mente dele. É porque ele quer aquilo, é porque ele deseja aquilo, a carne está desejando aquilo. Não é Deus coisa nenhuma. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Nós precisamos aprender a distinguir o que é Deus e o que não é Deus. E não tem como ser enganado, porque o Espírito Santo do Senhor, ele manifesta na minha vida e na tua vida a todo momento, quando nós buscamos e clamamos a Ele, e Ele não deixa nós confundidos. Não deixa ninguém confundido, meu querido. O Espírito Santo de Deus não deixa ninguém confundido. O Espírito Santo de Deus, todo o momento que você está numa situação difícil, querendo decidir alguma coisa, querendo tomar uma posição, querendo fazer alguma coisa, se você se colocar na presença de Deus, inteiramente na presença de Deus, corpo, alma, espírito, você pode ter certeza que o Espírito Santo vai te orientar, vai te conduzir, ele vai te instruir qual é a melhor forma de você tomar atitude. Vai ter que aprender a esperar, vai ter que aprender a obedecer. Não teve que obedecer. Não importa qual é a posição dele, tem que chegar lá e se render lá e ouvir o que o profeta ordenou para ele fazer. E tem muitas pessoas, irmãos, que o profeta está falando através do Espírito Santo de Deus. Tem muitas pessoas que o Espírito Santo de Deus está instruindo o profeta para dizer, para falar, e a pessoa está duvidando. A pessoa está achando que é baboseira, a pessoa está achando que é mentira, a pessoa está achando que não é com ele, e com isso o diabo está criando espaço e trabalhando na vida das pessoas por esse motivo. O diabo, ele adora quando nós duvidamos da palavra de Deus. Ele adora quando acho que isso daí não é para mim não, isso daí não tem nada a ver comigo não. Eu faço isso, mas não é bem como está falando, não. Por quê? Porque nós costumamos arrumar um jeitinho, né? Já viu aquele dizer, o jeitinho brasileiro, meu irmão, vai nessa história aí, você vai curar. E não tem esse de jeitinho brasileiro, não. O único jeito que tem na nossa vida é Deus. O único jeito que pode resolver e solucionar nossos problemas é o Senhor Jesus. É só Ele, não tem mais ninguém. Não adianta nós querer ficar inventando história, não adianta nós querer ficar arrumando coisa onde não existe. Não existe. E para você ver a humildade daquela criada que foi para lá, a humildade dela, ela foi lá, eles pegaram ela lá como prisioneira e levaram lá para a casa de Naamã. Se fosse outra pessoa, talvez algum de nós poderia falar, já que eles me trouxeram como escravo para cá, esse homem está com lepra, que morra. Eu não vou dar solução do problema para eles, eu não vou dar dica para ele, mas a humildade dela era tão grande que ela foi lá e falou com a esposa de Naamã, se esse homem for e se apresentar lá para o profeta de Samaria, pode ter certeza que ele vai ser curado. Agora você imagina, depois desse homem ser curado, o quanto que essa moça não foi exaltada. Primeiro ela se colocou na posição de escrava, estava lá, poderia, levar para o lado ruim, dizer, não vou ajudar ninguém, estão me trazendo para cá, longe da minha família, eu estou aqui longe da minha família, poderia estar lá numa bola, estou aqui na casa desse homem aqui, eu não vou ajudar ninguém. E quantas pessoas não dizem assim, e quantas pessoas não acham dessa forma, eu não vou
vou ajudar ninguém, eu não vou favorecer ninguém, porque fizeram isso para me prejudicar. Não, ela pensou o contrário, meu querido. Ah, tá assim, então peraí, eu vou arrumar um jeitinho para que ele possa ir no lugar certo, com a pessoa certa para que seja curado. Você imagina quando Naamã voltou tudo limpinho, restaurado. Qual foi a posição daquela menina? Eu não acredito que ela continuou como escrava. Eu não acredito que Deus, ele trabalha, como eu já falei, da forma correta. Ela foi como escrava, mas não acredito que permaneceu como escrava. E é isso que nós precisamos entender, irmãos. É isso que nós precisamos aprender. É depender desse Deus. É procurar fazer a vontade do Senhor. Não permita que o inimigo venha a fantasiar a tua mente a ponto de você sair fora daquilo que Deus tem ordenado para você fazer. O preço é muito alto. O preço é muito alto. Ouve a voz do Senhor. Seja obediente. Não queira fazer do teu jeito. Não fique achando que do teu jeito vai ser melhor, vai melhorar, vai facilitar. Nós temos uma maneira de cortar caminho. Deus está falando, vai por aqui, vou por aqui que é mais pertinho, chego rápido e tal. E aí você começa a fazer pergunta para a pessoa, ela arruma um monte de situação, de pretexto na mão. Não sabe por quê? Vem por aqui para você, isso aqui e tal, eu chego lá mais rápido, vai ser isso, então arruma um monte de coisa. E Deus está olhando e falando, mas não é por aí que eu quero que você vá. Eu quero que você vá por onde eu estou te ordenando. Ah, mas por aqui é mais longe, por aqui tem espinho, não tem problema. É Deus que está te conduzindo, não importa se tem espinho, não importa se é mais longe. Se Deus está ordenando para você ir por ali, vai por ali, porque Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, Deus vai te conduzir. Pode ficar tranquilo, porque a vitória vai ser muito grande. E às vezes você acha que você vai cortar caminho, ou vai por um lugar mais perto, ou melhor, e ali tem um abismo onde você vai cair nesse abismo. Aleluia! Então, irmãos, nós temos que ter visão espiritual. Nós temos que estar atento naquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Ah, pastor, mas está demorando, hein? Estou pedindo, estou orando, está demorando, não importa o tempo que vai demorar, o tempo que vai custar. Fique em paz. Deus é na tua vida. Deus vai te dar realmente aquilo que você mais necessita. Eu não sei o que é que você está pedindo, eu não sei o que é que você tem orado, buscado a Deus, eu não sei o que é que você tem clamado ao Senhor a teu favor, mas fique em paz, no hora certa, no momento certo, Deus vai te conceder. Deus vai te conceder, meu irmão. Ele questionou, mas obedeceu. Não questionou, mas obedeceu. Porque o importante para Deus é que nós obedecemos. Porque tem muitas pessoas que questionam e não fazem, não obedecem. Questionam e não obedecem. E tem muitas pessoas que dessa forma está abrindo espaço para que o diabo comece a trabalhar, para que o inimigo venha a fermentar a tua mente. Você sabe qual que é a estratégia do inimigo? É ganhar espaço. Enquanto ele vai fantasiando a minha e a tua mente, nós vamos planejando da nossa forma, ele está tendo espaço para que ele possa trabalhar. Se você quiser encurtar o espaço do inimigo e já cortar o plano dele para a tua vida, meu irmão, já obedece logo de imediato a palavra de Deus, porque ele não tem espaço. Aí ele não tem como trabalhar na tua vida, porque a hora que ele pensar em querer te ganhar, o Senhor já te orientou, já te instruiu para você ir para o lugar certo, para o caminho certo, e ele vai quebrar a sua cara. Então, meu irmão, procura obedecer a palavra do Senhor. Procura fazer a vontade de Deus. É melhor obedecer do que sacrificar. Não é assim que a Bíblia nos ensina? Sabe que às vezes nós queremos sacrificar. Eu não sei o que tem na cabeça do ser humano, que ele procura sempre sacrificar, não quer obedecer, quer sacrificar. Depois que ele sacrifica, depois que ele quebra a cara, depois que ele fica no prejuízo, ele vai lembrar, bem que me falaram, bem que, olha, eu estava sentindo fazer desse jeito, mas quis fazer assim. Se você está sentindo da parte de Deus, se você está sentindo da parte do Espírito Santo, de fazer desse jeito, faz desse jeito. Não queira mudar caminho, não queira ser diferente. Não queira fazer diferente, meu querido. Obedeça.
Porque o Senhor Jesus, Ele nos dá de graça. O Senhor Jesus, Ele nos concede de graça. Ele não está aqui para cobrar nada de ninguém. O que Ele cobra é a obediência. O que Ele cobra é a perseverança. O que Ele cobra é nós fazer as coisas conforme a vontade dEle. Não é assim? E às vezes nós deixamos de alcançar a bênção do Senhor por esse motivo. Porque nós queremos colocar o plano nosso em primeiro lugar. Nós temos que esperar o plano do Senhor agir em primeiro lugar. É muito importante. Não questione quando Deus fala com você. Fica questionando, não podia ser assim. Não podia ser assim. Quando Deus fala com você, só obedece. Obedece. Você não precisa questionar. Mas não. Deus está mandando fazer, faz. Não importa se vai custar um precinho. Não importa se às vezes aquilo que Deus está mandando você fazer é meio difícil, é meio complicado, tem alguns espinhos. Fique tranquilo, porque Deus Ele vai estar à frente de tudo, Ele vai estar no comando de tudo e Ele vai estar abrindo o caminho para você. O espinho é para que você possa crescer a tua fé sobre Ele. O espinho, as barreiras que você vai chegar por onde Deus vai te mandar, é para que a tua fé venha crescer. Porque se nós olhar para o caminho e ver que está tudo limpinho, tudo bonitinho, vai ser muito fácil. Vai ser fácil nós alcançar. Mas quando nós vemos barreira, vemos espinho, e continuamos, é porque nós acreditamos na palavra do Senhor. Quando nós olhamos para o caminho que Ele tem mandado, tem espinho e barreira, é porque realmente, e nós continuamos no caminho, é porque nós acreditamos que o Senhor vai providenciar. Josué, com aquele povo, vendo aquelas muralhas daquele tamanho, será que dava para acreditar que somente rodeando ali, e cantando, e louvando e tal, ia derrubar muro? Do tamanho que era? Só pela fé, meu irmão. Só pela fé. Mas por que eles alcançaram o seu objetivo e a tua vitória? Porque obedeceram. Josué vai na fé com esse povo. 7 voltas ali. Vamos lá. Na última você deu um grito. Se é onde nós está ficando louco esse povo. Josué está ficando maluco, rapaz. Vamos ficar rodeando. Dava 30 quilômetros, irmãos, em volta daquela muralha. Vamos ficar rodando aquele louco, e depois gritar, isso vai cair. Acho que nem com bomba atômica não derruba isso. Nem com aquelas bombas que usam na guerra lá de Israel não vai derrubar isso aí, do jeito que além de ser largo e é grande, não é porque confiaram, acreditaram naquilo que Deus ordenou para ser feito, fizeram conforme Deus ordenou, e na última volta, gritaram, a muralha caiu por terra. Glória a Deus. Porque Deus está no negócio, e Deus está naquele negócio que você está orando, está pedindo, naquilo que você apresentou, o Senhor está nesse negócio. Basta você crer, basta você esperar, basta você perseverar e cumprir com as ordenanças de Deus. Amém? Você crê assim, irmão? Se você crê, eu curva a sua cabeça, eu quero estar orando por você agora. De repente você pode ter chegado aqui nesta noite, nessa situação, com planos teu e não de Deus. De repente você tem vindo nesta igreja, nesta noite, dizendo: eu precisava de uma decisão, eu precisava que Deus me instruísse naquilo que devo ou não fazer. Então Deus está falando com você e comigo aqui nesta noite. Deus está dizendo para nós obedecer, para nós ouvir a tua palavra. E você vai estar saindo daqui com a resposta daquilo que você precisar. Você vai estar saindo daqui com a confirmação da bênção que você pediu para Deus. Senhor, eu apresento a Ti, Senhor, essas vidas, ouviram a Tua palavra. Eu creio que muitos vieram aqui precisando dessa resposta. Eu tenho certeza, meu Pai querido, que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, falou com cada um de nós aqui. E que nós podemos sair daqui alegre, feliz,
regozijando, oh Senhor, adorando mais e mais o teu nome pela resposta que o Senhor nos concedeu. E se alguém tinha um pensamento totalmente diferente, a qual poderia levar ao prejuízo, Deus, que seja eliminado da vida dessas pessoas, que seja eliminado dessa cabeça, que seja eliminado dessa mente, e que possa prevalecer a tua palavra, que possa prevalecer a tua ordenança, Senhor. No nome de Jesus, eu peço a tua bênção sobre essas vidas, e no nome de Jesus eu peço que o Senhor esteja na vida dessas pessoas, instruindo, iluminando, para que eles não venham fazer nenhuma besteira, mas que possam fazer tudo conforme a tua vontade. É o que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, e já te agradeço. Amém. Deus abençoe. Vamos aplaudir o Senhor. Paz seja com todos. Coloque na sua mão a sua oferta.